Olá, boa noite, a paz e a graça do Senhor a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram. Amados, nós estávamos com dificuldade no som, mas para a honra e glória do Senhor, nós, creio em Deus, que solucionamos o problema, para que você possa ouvir um áudio, uma sonora bem melhor. Eu creio que em Deus, essa noite, o culto que nós fizemos, em nome de Jesus, depois de repararmos todos os sons, toda a parte sonora, creio que hoje ficou com a dicção melhor, a nossa voz, e eu creio que deu para você assimilar tudo quanto foi pregoado. Fizemos um culto hoje de doutrina, um culto onde Deus falou poderosamente. E convido você a deixar lá seu like, seu positivo, em nome de Jesus, e chamar parentes, amigos, para se inscrever. A nossa igreja evangélica Templo de Adorar tem, em nome de Jesus, a nossa responsabilidade é com Deus. Temos o foco de pregar a palavra e trazer o conhecimento e exortação à igreja, para que a igreja de Deus tenha uma nova identidade na terra. Identidade é essa que foi tirada pelo homem, que nós vamos repor, que é a identidade de Cristo Jesus, para que nós possamos ainda apreciá-lo como outrora apreciavam os apóstolos, a Cristo ressurreto, o qual deu a própria vida na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tivesse a vida eterna. Porque no dia de Páscoa, ao terceiro dia, ao saber, ele ressuscitou. Então peço a vocês que acompanhem os nossos vídeos, a nossa ação social, os nossos congressos, os nossos encontros, em nome de Jesus, que nós iremos fazer no decorrer desse ano, e muitas coisas legais da parte de Deus nós iremos fazer nesta igreja evangélica Templo de Adorar. Eu, como pastor presidente, peço a cada um de vocês, em nome de Jesus, se inscrevam, visualizem cada dia mais a nossa página no YouTube, para que nós possamos trazer para dentro da tua casa uma palavra de salvação, uma palavra de vida, porque é isso que está faltando hoje. Não perca a tua esperança, porque Deus ainda está no controle de tudo. Então, convido você e sua família a estarem nos assistindo no YouTube ou no Instagram, para que vocês possam estar, em nome de Jesus, ligados em Deus e voltando para Cristo Jesus. Aqueles que já abandonaram a Ele, regressem, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele diz, em nome de Jesus, no Evangelho: ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, deixo aí para você essa mensagem, e que Deus possa te dar um sono reparador, e que te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, é o teu amor. Lá pra cima e aplaude a Ele bonito nesta noite. Ei, oh, 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 Jesus, yeah, oh, lavassi anda negação de camarada. Jesus amado meu, Jesus amado meu, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, és a minha herança, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, yeah, Jesus, tu és a minha herança, Jesus, tu és a minha herança. Oh, oh. És a minha herança, a minha herança. Aplaude a Ele. Amém. Aí mesmo onde vocês estão, abre a sua Bíblia. Logo depois dos 4 evangelhos, tem um livro de Atos dos Apóstolos. Alguns oradores, alguns teólogos chegam a dizer que esse livro é o livro inacabado de Dr. Lucas. Quando você encontrar, abra-o no capítulo de número 6. Amém? Louvado seja Deus. Número 6. Quem quiser Bíblia, aqui tem Bíblia para dar ao pessoal que está sem Bíblia aí, missionário. Lá, ó. Seu Pedro lá. Amém? Tá, alguns meninos lá, tem uma Bíblia aqui, ó. Vocês conseguem ter aí dentro? Aqui. Muito pequena essa letra. Pega essa aqui, né? Acho que essa só é do novo. Do antigo, deixa eu ver. Ah, não, tá cá. Eu estou confundindo com coisa aqui. Pronto, amém? Dá a Bíblia aí ao irmão que está do lado. Nesse tempo de Covid, igreja, nós não podemos dividir a Bíblia, amém? Que pena, né? A não ser que sejam parentes que moram na mesma casa, que já saibam, né, a situação de saúde de cada ente querido. Mas nós aqui adotamos, em nome de Jesus, né, a Bíblia saudável, que é nós emprestar aos irmãos que não têm Bíblia para participarem do culto, amém? O culto vai ser um culto temático, então é bom que vocês permaneçam com a Bíblia aberta após a leitura da palavra. Atos capítulo 6. A guisa de introdução que Deus colocou em meu coração é:
crescendo com responsabilidade. Amém? O ensinamento desta noite é esse: aprender a crescermos com responsabilidade, seja em que área for, na área física ou na área espiritual, como na área profissional, na área do cônjuge, familiar, seja em que área for, nós temos que crescer com responsabilidade. Todo crescimento, ele provém de uma grande responsabilidade, e nós não podemos abrir mão disso. E nós vamos ter uma lição aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas. Amém? Todos acharam? Quem não achou não tem vergonha, dá aleluia. Pede o irmão que ajude. Quem achou, dá glória a Deus. Amém? Possamos fazer uso da leitura? Tem alguém procurando a Alice? A irmã Judete, ajuda ela aí, por favor. A irmã Judete aí atrás de... Show, minha amada. Amém. Podem se sentar, viu, meus amados? Podem ficar sentados, viu? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais, louvado seja Deus, constituamos sobre esses importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e também Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, ele começa de uma forma fantástica. Jesus ali instruindo aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, que não saíssem de lá. Não obstante a isso, depois da ascensão de Cristo, a glória celestial, a Bíblia vai dizer que eles escolheram um para ficar no lugar de Judas, após a ação que Judas teve. E a Bíblia vai dizer que eles escolheram um homem, por nome Matias. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai nos gerar uma alegria extrema, porque estavam 120 dentro do cenáculo, e a Bíblia vai dizer que Deus desceu do teu espírito sobre aquele lugar, como prometera em Ageu, louvado seja Deus, capítulo 2, em Joel, capítulo 2. E a Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos, e no capítulo 2 vai dizer que Deus desceu com seu espírito e encheu toda aquela casa de forma tal que eles começaram a falar uns com os outros, mesmo sendo de nacionalidade diferente. No capítulo de número 3, ou ainda no capítulo número 2, a Bíblia vai dizer de um discurso que Pedro faria e que alcançaria quase 3.000 pessoas. E no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que tinha um homem coxo de nascença, que era posto ali na porta do templo, chamada Formosa, aonde pedia esmola, porque aquele homem não podia andar. A Bíblia vai dizer que ele era colocado naquele lugar, e dá-se a entender, e entendamos isso, louvado seja Deus, porque naquela época não havia cadeiras de roda e nem moletas.
obviamente, os homens carregavam ele, louvado seja Deus, pelos ombros, e ele ia, com as pernas sendo meio que arrastado, porque nós vamos ver que no decorrer da palavra vai dizer que suas pernas se firmaram e seus tornozelos ficaram, louvado seja Deus, firmes. E ele entrou com Pedro e João no templo, glorificando e engrandecendo a Deus. Só que no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que os homens de má fé, os homens que não gostavam da doutrina cristã naquele lugar, prenderam Pedro e João. Mas ainda assim, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que todos, unanimemente, no capítulo 4, no capítulo 5, vendiam suas propriedades e repartiam com os pobres, porque estavam todos alegres com o crescimento da igreja. E quando, no capítulo número 5, Ananias e Safira põem em seu coração a maldade de vender a parte de propriedade deles e reter uma parte para ele e dar aquilo que lhe convia, a Bíblia fala que tanto Ananias como Safira morreram. Mas no capítulo de número 6, é o que eu disse, o processo do crescimento requer responsabilidade. E a Bíblia vai dizer que os gregos começaram a reclamar com os hebreus, porque as suas viúvas ficavam dispersas, porque estavam lá os apóstolos pregando a palavra, que era o ministério da palavra que era dada a eles, mas só que as viúvas ficaram dispersas. Eles: não é bom que essas mulheres fiquem dispersas. Então nós temos que entender que todo o processo de crescimento, porque a igreja estava crescendo de uma forma absurda, o povo aceitando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, e quanto mais crescia o povo, mais problemas cresciam, mais queixas vinham, e eles entenderam no teu coração de eleger ali 7 homens cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram extremamente felizes. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque muitas vezes Deus coloca algo em nossa mão e requer de nós grandes responsabilidades. E nós muitas vezes, como o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, que crescemos até fisicamente, mas mentalmente ficamos como menino. E quando nós estamos como menino, faremos coisas ou façamos coisas de meninos, de criança. Mas outrora ficamos em nome de Jesus, ou quando ficarmos adultos, temos que ter responsabilidades de adultos. O ministério que fora dado a Pedro e aos outros discípulos era um ministério crescente. Já tinha mais de 3.000 pessoas dentro daquele ministério. E quando cresce o número de pessoas, como eu disse, testante, cresce grande responsabilidade. E muitas vezes, igrejas, nos dias de hoje, chamei igrejas no plural porque todos nós somos igrejas, nós não queremos ter responsabilidades, queremos até estar, no lugar mais alto do local, queremos até uma posição, mas não queremos responsabilidades. Todos nós sabemos que o trabalho do diácono é esse aqui, é servir a igreja, é estar na dispersação do Espírito Santo conforme a vontade de Deus, subordinado àquele que Deus colocou em cima do altar para que eles ouvissem a palavra em reuniões ou em qualquer ciclo que eles estivessem, para ser administrado por aquele que o administrara e observar e obedecer aquilo que lhe fora dado. Terça-feira, chuvosa, quantos obreiros nós temos na casa hoje? Por quê? Pastor está doente? Pastor está trabalhando? Não, eu garanto que 99% por falta de responsabilidade. Pastor, o senhor não faz reunião? Faço. O senhor não dá, louvado seja Deus, atividades? Faço. O senhor, em nome de Jesus, não chama para o concerto? Chamo, mas responsabilidade não foi dada a qualquer um. Eu vou me usar a dizer que responsabilidade é um dom de Deus, e nem todos que estão chamados estão escolhidos, Messias, justamente por isso. Nós muitas vezes levamos isso só ao pé da letra acerca da salvação, sabe, Viviane? Mas ainda no ministério secular, eu vejo muito disso, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos para pastorear, para ser uma missionária, para ser um homem ou uma mulher de Deus, porque quer até posição, mas não tem responsabilidades, quer até estar diante do palco, mas não tem um pingo de responsabilidades. A Bíblia vai dizer que os gregos apertaram os hebreus. A igreja está crescendo, é fato, mas cadê quem toma conta das viúvas, quem toma conta dos órfãos? Cadê? Porque tinha uns gregos que falavam em hebreus ali, ou hebreus que falavam em grego, entendiam que eles estavam reclamando. Igreja, nós estamos perdendo a essência de ser igreja.
Estamos perdendo o foco, louvado seja Deus, de sermos achados por Cristo como santos na terra. Estamos perdendo o brilho da luz, estamos sendo ofuscados pela celebração, louvado seja Deus, de cultos demoníacos a Satanás, onde os homens acham que está na posição de obreiro. Manda esse menino calar a boca aí, menina, senão eu não consigo pregar, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus, amém? Onde está na posição de obreiro, está pregando, está na frente. Ei, a Bíblia está falando que eles tinham que servir aos órfãos e às viúvas, que eles tinham que estar primeiro na dispersação do Espírito Santo com trabalhos manuais, que muitas vezes o cara pensa que lavar um banheiro está na portaria, na responsabilidade de coisas que não são vistas pelo homem, é coisa supérflua aos olhos de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus enxerga tanto quem está aqui em cima, como quem está lá embaixo. Então muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então a responsabilidade não é dada a todos. A responsabilidade, ela tem que vir de você, ela tem que vir de mim. Foi dada a você a posição, a consagração, mas a responsabilidade tem que vir de cada um de nós, porque só choveram para essas pessoas, para outras não. Então eu entendo essa palavra de doutrina de uma palavra onde tem que haver obediência. Obedecei aos vossos pastores. Estão perdendo, louvado seja Deus, a natureza celestial dentro da igreja. Porque hoje a igreja virou um palco de espetáculos para homens e mulheres se aparecerem sem vida nenhuma no altar, Michele, mas querem estarem lá no palco se apresentando com a vida desgraçada dentro de casa, com a vida amargurada dentro de casa. Do que aquece esse homem a não ser dos teus próprios pecados, Messias. Aí você vê, em nome de Jesus, numa aparência secular, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, mas quando você vai ver a fundo, que vai vasculhar a família, que vai vasculhar o particular daquela pessoa, está com a vida totalmente fora da presença de Deus. Então hoje virou um banquete o altar do Senhor, todo mundo come, todo mundo se lambuza, todo mundo quer, estão como os políticos, querem um pedaço da fatia. Deus diz que Ele ouve a nossa oração no secreto. Mateus 6,6. Não adianta pedestal, não adianta estar em altos lugares, todo mundo te vendo, enquanto sua vida é podre. Porque vocês podem se apresentar para homens e mulheres, mas os olhos de Deus não vê o que os homens veem. Assim ele diz ao profeta Samuel, ele vê o que está dentro do nosso interior, ele vê o que nós estamos pensando, que estamos maquinando. E muitas vezes eu vejo as pessoas, sabe, embasadas em querer pregar, em querer, em nome de Jesus, estar na frente, mas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma vida no altar. Ocultamente, tem uma vida completamente desastrosa, porque imaginam-se tais pessoas que o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, os missionários não estão vendo, os auxiliares, os evangelistas não estão vendo. Mas eu quero te dizer que os olhos de Deus vão aonde olhar nenhum pode chegar. Então responsabilidade é um dom de Deus. Eu vou me ousar a dizer isso, porque nem todos têm responsabilidade. Todos querem estar presentes, todos querem estar na presença, todos querem estar nos altares, nos lugares melhores, mas não tem responsabilidade. E uma das piores coisas que tem, como eu disse, como eu vi uma vez um profeta dizer, que é melhor você lá lutar com burro, jumento, do que lá lutar com seres humanos. Tiraram aí de um país, você quer ver quem é um ser humano? Já falei sobre isso aqui uma certa feita. Liberaram a maconha. O índice de criminalidade cresceu, o índice de aborto cresceu, de estupros cresceu, o índice de violência cresceu, o índice de pessoas morrendo de overdose cresceu. Eu não me lembro o país, sei que é aqui, bem perto de nós, não sei se é Paraguai, Uruguai, e liberaram. Aí eu vi um homem de Deus dizer assim, ó, você quer ver quem é o homem? Tire dele a lei e a ordem e deixe ele caminhar livre.
Você vai ver quem é o homem. O homem fala em gênero, homem e mulher. Com a lei que nós temos aí, que eu já citei aqui também isso, a lei seca. Quantos acidentes durante as décadas que nós vimos em nome de Jesus de lá para cá, quantos acidentes provocados por motoristas alcoólicos ou alcoolizados nós vimos? A rede de televisão está aí. Por quê? Porque é dada-se uma lei, mas não é cumprida. É dada-se uma ordem, mas ela não é cumprida. Isso não está diferente dentro da casa de Deus. Isso não está diferente dentro do ciclo espiritual auxiliar Messias, aonde as pessoas têm que entender que nós temos que primeiro crescer para baixo como raiz, para depois crescermos e florescermos em cima. Ninguém cresce de cima para baixo, todos crescem de baixo para cima. Ao saber, Jesus no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que ninguém sai daqui até que do alto seja revestido, porque até o próprio Jesus, ele teve que descer para depois subir, e quando ele subiu, ninguém foi achado, segundo João em Apocalipse, digno de desatar o nó e abrir o livro, a não ser ele. Mas ele desceu, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi humilhado, mas ele ressuscitou. Não queira crescer de cima não, igreja. Quem cresce de cima cai. Onde foi que os anjos caídos estavam? Em cima. Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. Aí inventaram um tal de Big Bang, porque quando eles desceram para a terra ficou sem forma e vazia. Porque quando ele caiu, ele e uma terça parte dos anjos deformou a terra. Aí a Bíblia vai dizer que em Gênesis, Deus começa a dar forma à terra. Deus começa a fazer crescer plantas. Deus começa a explorar os mares. Começa a colocar anfíbios, herbívoros, louvado seja Deus, carnívoros. Deus começa a colocar plantas, matas virgens. Deus começa a colocar oceanos. Deus começa a colocar animais. E por fim, Deus faz o homem para que, louvado seja Deus, governe sobre todos os animais. E nós, como bom aprendiz de Deus, temos que entender que desde a construção do mundo, nós temos que viver debaixo de ordenanças. E Deus deu uma ordem a Adão, logo depois do capítulo 2, de ele formar das costelas de Adão e Eva, e também deu uma ordem a Eva, de todo o jardim que vocês estão vendo aí, vocês podem comer, mas do jardim que há no meio, no jardim do Éden, desse não coma fruto nenhum. Eles desobedeceram a Deus, e a desobediência a Deus causa danos. A Bíblia vai dizer que quando, louvado seja Deus, nos tempos de reis, onde ele levanta o profeta Samuel, e aí vem o povo e quer em nome de Jesus um rei, porque via que em outras pátrias tinham reis e eles não tinham, e eles escolheram um rei chamado Saul, e Deus disse: não é assim que eles querem, que assim seja. A desobediência causa danos. A Bíblia fala que toda a autoridade, ela é constituída por Deus, ou emana de Deus, e todos nós que estamos subordinados a autoridades, temos que obedecer a nossa liderança. Por quê, pastor? Nossa vida vai bem, tanto espiritual como secular, como conjugal, como familiar. Porque quando Deus está no negócio, o negócio anda. Quando Deus está no negócio, o negócio cresce. Quando Deus está no negócio, pode vir até tempestade, pode vir até maremoto, terremoto, mas você não era abalado e não era atingido, porque Deus está no negócio. A casa de Deus tem que ter ordem, igreja. Não obstante a isso, decência. Interessante esse fato, e eu gosto de falar sobre isso, mencionar isso, que Jesus, o tempo inteiro,
que ele ficou sendo jogado. Pedro fala sobre isso no capítulo 4, seus versículos a seguir, que o tempo todo Jesus foi perante Pilatos, perante Herodes, perante outros reis, e o tempo todo ele ficou calado, tão somente esperando a tua sentença. Por quê? Ele sabia qual era o trabalho dele, porque ele desceu na terra, ordinariamente falando, para que fosse crucificado, e disso ele não podia fugir. Então ele ficou calado, até na hora que os homens escolheram um assassino, um facínora, para ser liberto, para que crucificasse a Jesus, ele também ficou calado. Mas antes desse acontecimento, a Bíblia vai dizer que ele entra na casa, chamada casa de oração, como esta casa aqui, e o povo estava fazendo da casa de Deus barganha. Não podia mais trazer nas rolinhas aquelas pessoas humildes para sacrificar a Deus, não. Tinha que comprar animais nas mãos do fazendeiro. Fizeram uma cúpula, e era o denário, era, louvado seja Deus, as pratas, o ouro, tudo trocado por tetradracma para ser vendido. Ou seja, havia cambista dentro da casa de Deus, no lugar que era para professar a palavra. E ele entra nesse dia, e ele com a zorra, com chicote, começa a quebrar as mesas e dizer: a casa de meu pai é chamada casa de oração. A casa de meu pai é chamada casa de oração. Estão fazendo hoje da casa de Deus boates, circos, louvado seja Deus, e palco de espetáculos para Satanás dançar. Porque quem está em cima na liderança não tem pulso para segurar a rédea dos cavalos, dos burros que Deus bota sobre sua subordinação, e não tem peito para vibrar, para gritar, dizer: ei, quem manda aqui é Deus, não é obreiro, não é membro. Quem manda aqui abaixo de Deus é o pastor da igreja. Aí fica um bocado de pastores se vendendo a dízimo. Não, porque o cara tem um dízimo abençoado e ajuda a obra, deixa ele ter uma oportunidade. Lá fora é um prostituto, mas se transfigura de anjo, de um santo. Aí o pastor chega, porque aquela família é grande, talvez vai esvaziar a igreja. Não dá oportunidade a fulano, a ciclano, a beltrano. É como se fosse o clube do Chacrinha. É como se fosse, sabe, um espetáculo, louvado seja Deus, de plateias para que fossem aplaudidos os homens. Ninguém está aqui para ser aplaudido, nós estamos aqui para ser salvos. Nós estamos aqui para ser lapidados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantos já vieram aqui cheio de trejeitos, com uma máscara na cara, não como essa que estamos sendo obrigados a usar, mas com a máscara tapando a sua verdadeira face, dizendo que eram homens e mulheres de Deus. Então somente por causa disso aqui, isso aqui não vai levar ninguém aos céus, não. Isso aqui não vai levar ninguém aos céus. O que vai levar cada um de nós ao céu é isso aqui, alograda a isso aqui: obedecer, obedecer, obedecer e obedecer a Deus. Então o que acontece? Não estou fora do curso do que eu li, não. Foram se aqueixar lá os apóstolos. O que é que os apóstolos dizem? Nós fomos chamados para o ministério da palavra. Não é certo que nós larguemos a palavra para servir as viúvas. Então o que é que eles fazem? Escolhe 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé, e eles constituem esses homens, e eles descem a mão sobre esses homens e consagram eles, e constituem esses homens para fazer o trabalho intermediário. Para quê, pastor? Para que o culto em adoração ao Senhor transcorra de uma maneira eficaz. Mas hoje nós estamos trocando os valores, sabe, Marina? De adorar a Deus
né? Hoje é teoria da prosperidade, é teoria da palhaçada dentro da casa de Deus, é teoria do cai-cai, é teoria do eu sou. Quem manda e administra e coordena é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele pagou com preço de sangue, porque Ele teve misericórdia de nós. Então hoje, sabe, Vivi, é fácil você encontrar dentro das igrejas irmão que não fala com irmão, mas está com o microfone na mão. Hoje é fácil você chegar na igreja e encontrar irmão que não fala com irmão, mas já foi consagrado a algo dentro da igreja. É fácil você hoje encontrar missionárias, obreiros, diáconos ou diaconisa, auxiliares, sem estar falando um com o outro, porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de beltrano, mas eu gosto de fulaninha, eu gosto de ciclanazinha e de beltrano. Se eu gosto, desse eu gosto. Como que você tivesse algum poder para fazer, louvado seja Deus, escolhas. Ele não faz acepção de ninguém. A casa de Deus está sendo esculhambada, porque quem está na linha de frente não está tendo coragem de falar. Quem manda na casa é Deus. Então quando eles constituíram aqueles homens, aí você, vem cá. E dentre deles, depois de Jesus, se não me falha a memória, louvado seja Deus, pós o crescimento, a construção da igreja, na época, Estevão estava entre eles. A Bíblia vai dizer, e nós vamos ver isso no outro estudo, que ele, arrastado de dentro da cidade por pregar Cristo, tirado do contexto da cidade, colocado para fora, e ele sendo apedrejado, ele olhou para os céus e ele viu a Deus. Ele ainda disse a Deus: não nos impute, Senhor, por essa ação, porque quem é cheio de Deus não tem ódio, não guarda rancor, não fica de mal, não murmura, não anda com segundas intenções. Então a igreja de Deus hoje mudou o contexto. Hoje tiraram D maiúsculo de dentro da igreja de Deus e colocaram Ds minúsculos. Ou seja, não existe mais um Deus, um Yahvé chamar dentro da igreja. Existem vários deuses, porque estão fazendo da casa de Deus barganha. Por isso que não está acontecendo mais milagres, prodígios e coisas concernentes a essa. Sabe por quê? Eu imagino um Deus fazer assim com a mão, ó, recuar, por causa da transgressão do homem. A pandemia está aí como lição para toda a humanidade. Quem lançou a pandemia, pastor? Tem gente que fica chamando Deus de diabo. Essa doença é do diabo. O diabo não tem poder nem para segurar ele. Ele é dominado por Deus. Entrou na casa de Jó, tocou até onde Deus permitiu. Estou mentindo? Está lá no livro de Jó, escrito por Moisés, nas terras de Midian, onde ele casou com a filha de seu Jetro, Zípora. Não é verdade? Então ele disse, foi lá tentar Jó. Na presença de Deus, vai até ali você vai na vida de Jó, mas na alma dele você não toca. Se eu não permitir, esta enfermidade, ela foi posta pelo próprio Deus, por causa da iniquidade do ser humano na terra, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, para o povo entender que ainda há um Deus sentado no trono, para o povo entender que quando Ele quer, Ele abre sepultura e Ele põe dentro da sepultura quantos Ele quiser. Faltando homens e mulheres de Deus dentro das igrejas hoje.
faltando, Moisés. Homens que honrem as vestes celestiais que foram postas, um óleo descido sobre sua cabeça, na consagração para a qual você foi chamada. Está faltando realidade de expressão na boca de pessoas que falam: eu sou, você é o quê? Você pode ser fisicamente, secularmente, mas espiritualmente para Deus você não é absolutamente nada. Mas hoje não. Vem cá, Rosenildo. Hoje não. Hoje dentro da igreja você não pode pregar exortação, porque senão A e B sai da igreja. Hoje você tem que dar tapinha nos ombros, abraçar, sabe? E dizer: tá tudo bem, meu amado, vai assim mesmo. Porque os homens que foram chamados para liderar estão sendo liderados. Os homens que foram chamados para propagar estão sendo administrados pela mão de humanos cheios de demônios, com segundas intenções, e a igreja de Deus está afundando na terra. Quantos já morreram? Ainda vai morrer mais. Quantos já morreram? Está pensando que brincar com Deus vai ficar passando mão pela cabeça? Está pensando que Deus é pastor comprado por dinheiro? Está pensando que Deus é pastor comprado por igrejas cheias? Se Deus gostasse de quantidade, Ele não dizia na palavra dele, não dizia: ó, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer crente peneirado na peneira da vara da justiça de Deus. Então hoje acabou os sermões como outrora. Hoje acabou, porque os pastores não têm mais coragem de ver uma criança gritando na igreja e exclamar, porque papai e mamãe podem se zangar. Roberta Miranda, vá com Deus. Na casa de meu pai tem que ter ordem e decência. O povo está vindo para a igreja hoje atrás de bênçãos, atrás de milagres, atrás de casamentos, de casas, de cura, mas não estão atrás de Jesus. Não estão atrás de ouvir a verdade, mas sim mentiras que confortem o teu coração. E o diabo dentro da casa, vai na casa de muitos crentes hoje, vai na casa de alguns crentes e vê como é que está lá o pandemônio. Pastor, o que é isso? Vai perguntar a ele que ele não sabe. Vai perguntar a ela que ela não sabe. Precisa entrar como Nicodemo no escuro com Jesus de madrugada para os outros não verem. Ele era juiz era príncipe nessa época. Louvado seja Deus que construiu lá Moisés 70 juízes, e cá príncipe nessa época era um juiz. E ele chega para Jesus e começa a falar com Jesus os seus entendimentos. Louvado seja Deus das 613 leis. Jesus disse a ele: você precisa nascer de novo. Nicodemos, se nascer como? Retornar para o ventre de minha mãe? Rapaz, tu és mestre. Dos judeus não sabe isso? Nascer da água e do Espírito. Nascer para a glória de Deus Pai. Acabou os sermões dentro da igreja. Acabaram os sermões. Acabaram os sermões em alguns lugares, sabe, do norte, quem sabe no sul ainda, você vai ver um ou outro sermão, mas uma maioria de lugares que se chamam casas de Deus estão tendo sermões, não estão tendo culto de doutrina para doutrinais na igreja, o caminho que se deve andar, não. Estão dando chaves de carro, chaves de avião, chaves de trem, chaves de apartamentos, alianças de casamentos. Aí é bom, chega na igreja dos outros, enche o ego do pastor, enche o ego da igreja, aí dá um número do zap, vai chamado para outro estado, aí enche o ego daquela igreja. São poucos que eu vejo exortar a igreja. Quantos estavam aqui que saíram? E eu vou ser sincero e honesto, eu não sinto falta de nenhum.
Por quê? É porque meu pastor risonho, brincalhão, aquele ali deve ser um dos meus. Daqui um dia eu estou sentado lá em cima num trono. Mas quando chega aqui e vê que a verdade é outra, começaram a minar pelos currais da porta da igreja. Por quê? Porque não gostam de ouvir a verdade. Mas a Bíblia fala, João 10:10, quem é o pai da mentira? Ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas ele fala em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, que verdade é essa? Aquele disse a Nicodemos, não Nicodemos, você não precisa entrar no ventre da sua mãe já grande para nascer de novo, não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter o conhecimento de Cristo em sua vida, porque a teologia já está formada em tua mente, mas a essência de Cristo está bem longe de você. Mas ainda há tempo. Quando não é isso, são os profetas de plantão, que Deus mandou falar, que Deus mandou dizer, que Deus disse, que Deus falou, que Deus mandou, que Deus mandou dizer o quê, rebande? Fica dizendo o que Deus não mandou dizer, está com a vida, e o diabo só preparando o laço, sabe, Vivian? E está aí no seu ouvido, aí Deus mandou te dizer isso. É toda hora que Deus vai falar, é assim, é. Aí muitos caem nos embaraços dessas profecias emotivas e se lançam no abismo. É assim que Deus fala? Deus vai usar qualquer... Ah, pastor, mas Deus usou uma jumenta. Como hoje tem muitos jumentos querendo ser usados por Deus e dizendo o que Deus não mandou dizer. Não acaba um negócio de profecia para cima de mim toda hora, não. Fala, eu respeito, considero por ser homem de Deus, mas quando sai perto de mim, ele está repreendido em nome de Jesus, ainda que seja uma coisa boa. Se Deus te dá percepção, você tem que ter percepção para isso. Está repreendido em nome de Jesus. Vai para lá, Satanás. Todas as vezes que Deus usou para falar comigo, ou para falar comigo, louvado seja Deus, não foi dentro de igreja. A maioria das vezes foi no meu trabalho, em minha casa. Quando o querubim ungido entrou lá, disfarçado, um lobo disfarçado de ovelha. E ele mesmo teve que declarar que o diabo ficou lá fora, que disse que tinha 2 diabos na porta lá de casa, ele entrou, porque lá em casa o diabo não entra. Por que o diabo não entra? Porque ele sabe, se ele entrar lá ele é queimado, ele é destruído, ele é dilacerado. Então o que nós temos que entender é isso aqui, ó, da palavra. Quando os gregos começaram a murmurar contra os hebreus, eles não entraram em contendas, não, tá certo? Calma. A palavra não pode ser parada de ser pregoada. Mas eu vou levantar homens. O que é que ele faz? Ó, louvado seja Deus. Mas nós perseveramos na oração, na oração, no ministério da palavra. E versículo 5 diz assim: e esse parecer contentou a todos a multidão e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, para estar trabalhando na parte intermediária, sabe, Fernanda, da igreja, para que o culto tivesse o seu seu curso normal e racional. Então a gente tem que sentir muito se Deus sair do meio de nós. Mas se for falsos profetas, deixa como um dia de hoje, que está chuvoso, em nome de Jesus, cai como água enxurrada em ladeira e vai embora.
Deus não precisa de bajuladores. Deus não precisa de enganadores. Satanás tentou enganar a Deus. E o que aconteceu com Satanás? E Deus não deixa os deles, serem enganados. Deus não deixa que os deles sejam confundidos. Então, se Deus tem algo com você na sua vida, não deixe, nem que homem, nem que mulheres, nem que ninguém te tire da visão que Deus te deu. Aprenda a ser você na presença de Deus. Não queira ser outro. Satanás queria tomar, Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, teve que descer, expulso ele uma terça parte dos anjos. Judas tentou enganar Jesus, o que aconteceu com ele? Geazi, discípulo de Eliseu, desobedeceu, foi atrás de Naamã para pregar aquilo que não convém e recebeu lá uma carga de lepra. Por quê? Porque você tem que vir para a igreja para ter transformação de vida. Você tem que vir para a igreja para mudar seus pensamentos de vida. Você tem que vir para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Aprende isso, para ver se sua casa vai em paz, para ver se sua vida vai bem. Deixa ninguém te enganar com fábulas mentirosas, não, que a própria palavra diz. Chegaria um tempo, né, Ana, que vinham muitos que diziam sem nome de Jesus, que até os escolhidos de Deus tirariam da presença. A placa está até lá fora com dizer que hipoteticamente representa Deus ou Cristo. Mas não é o que está lá fora, gente, sim o que está aqui dentro. Porque a placa lá fica parada de noite, de dia. Mas o que é ministrado aqui dentro, isso tem que ser levado para o nosso coração. E não obstante a isso ser, louvado seja Deus, digerido pela nossa consciência e trabalhado no nosso dia a dia, para que nós venhamos ter uma verdadeira transformação. Hoje virou moda você ver crente que fuma, crente que bebe, crente que usa heroína, cocaína, crente que toma uísque, toma cerveja. Virou moda, crente que mente, crente que compra e não paga. Aí quando você pergunta a uns desses, vão morar no céu, por que eles estão com essa certeza? Porque quem está aqui em cima não está pregando a verdade para ele, ou para eles e para elas. A Bíblia, ela é bem notória quando ela diz: e conhecereis. E quem que escreve esse livro? João, o único dos apóstolos que ficou vivo para mencionar, ou melhor dizendo, para destrinchar aquilo que Deus, através de Cristo, deu a ele ali em Pátimos. E diz ele: vai até as 7 igrejas da Ásia, e lá fala ao anjo da igreja, para que ministre a minha palavra. O que é que Jesus fazia? Pregava a palavra, curava, libertava. Isso vem num conjunto de bênçãos, de ministérios celestial que estava sobre a vida de Jesus. O que é que João Batista fazia? Pregava a palavra. O que é que Pedro fazia? Pregava a palavra. O que é que Mateus fazia? Pregava a palavra. Que palavra é essa, pastor? É que você vai ser um cantor? Você vai ser uma atriz? É que você vai ganhar? Não. A palavra que ele mandou Jonas levar até Nínive. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida.
dia, entrando pela cidade, ele voltou com a mesma palavra. E a Bíblia vai dizer que toda Nínive não sofreu as consequências de danos provocados pela ira de Deus, porque o povo ouviu a palavra de Deus. Mas infelizmente, muitos de nós não cremos nisso. Ou seja, a principal preocupação de Pedro e os apóstolos era que a palavra não parasse de ser pregoada. Olha o que ele diz no versículo 2: e os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Vamos escolher pessoas, porque a palavra de Deus, ela não pode parar de ser pregada. Hoje tem pastores servindo mesas, hoje tem líderes servindo mesas, a membros, a diáconos, diaconisas, porque deixaram de pregar a palavra da verdade, deixaram de pregar a palavra do conserto, estão começando a servir mesas. Viemos para servir, como diz o próprio apóstolo Paulo, que nos classifica como Rui Peretas, escravos que eram, louvado seja Deus, colocados no porão do navio para levar as pessoas que estavam em cima, mas quando chegava, louvado seja Deus, no local final eles eram mortos. Nós fomos feitos para servir, isso é fato, isso é verdade. Mas servir o que, pastor? A palavra. Para alimentar o povo de quê, pastor? Da palavra. Para trazer conserto de quê, pastor? Dos seus erros. Choca, a palavra de Deus, ela confronta todo o tempo. Porque hoje, se nós fôssemos pregar em algum lugar, em algum seminário, em algum lugar, melhor dizendo, com igrejas cheias, principalmente de jovens, eu te digo com quase certeza, ou absolutamente, que você não ia ouvir muitos glórias a Deus e muitos aleluias, porque dentro da igreja de Deus está repleta de homens que dizem ser homens de Deus, falam em gênero, mas não são. Então aquele que foi constituído para pregar a palavra tem que ficar saindo para lá e para cá e mandando diáconos, diaconisa pregar. Não, foi dado a ele a responsabilidade do ministério da palavra. Mas que palavra é essa? De qualquer forma, não. Uma palavra para consertar os seus erros, os nossos erros. É a espada de 2 gumes que corta até a medula. O que nós temos que fazer? Nos colocarmos na dispersação do Espírito Santo, reconhecer como Nicodemos que Jesus era diferente entre todos aqueles que ele já tinha conhecido. E quando ele chega lá, ele ouve a palavra da verdade. Jesus não olhou para as aulas sacerdotais dele, para as vestes sacerdotais dele, para a posição dele. Jesus não olhou para nada. Jesus simplesmente disse a ele: você precisa nascer de novo, não do ventre da sua mãe, mas da água e do Espírito. Nascer para uma verdade. Estamos precisando, igreja, nascer de novo. Aí há uma diferença de quando o pastor não prega e a igreja não ouve, de uma igreja que não ouve aquilo que o pastor deveria pregar. O pastor foi chamado para trazer ao curral as ovelhas, conduzir as ovelhas ao lugar aonde Jesus determinou que conduzisse. Para onde, pastor? Para as hóstias celestiais. O momento de nossa reflexão é entender a posição de cada um em cada local. Hoje
como eu falo aqui no culto às vezes de família, a mulher quer mandar no lar, está tendo reversões de valores. O empregado quer mandar no patrão, as filhas e os filhos querem mandar nos pais. E em muitas vezes, em tese, digo que mandam. Por quê? Eles não estão sendo mais domesticados em casa, estão sendo domesticados na rua. Só que a disciplina da rua é morte ou cadeia. Então nós temos que conduzir a nossa vida na dispersação do Espírito de Deus. Pastor, minha casa está assim. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Tem que ver onde é que está o erro. Se você está na igreja, não pode concordar com passa, entra ano e sai ano e sua casa não muda. Não pode concordar, entra ano e sai ano, o filho na homossexualidade, a filha no lesbianismo, o filho no tráfico, a filha na prostituição. Não podemos concordar com isso. A Bíblia deixa uma palavra sonora que ecoa nos ouvidos de Satanás, que ele fica ensurdecedor ao ouvido dele, assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode deixar o tempo todo o diabo fazer escárnio em sua vida, você dentro da igreja, como marionete de Satanás, e está acontecendo o tempo todo, tem algo errado e você sabe o que é. Tem que tomar posição de homem, tem que tomar posição de mulher, homem e mulher de Deus. Jesus disse que Ele é paz, e Ele semeia a paz. Então como é que pode, pastor? Estou indo na igreja o tempo todo e minha casa só está semeando a discórdia, a contenda, tem alguma coisa errada que precisa ser consertada. Tem que entender, igreja, que assim como o diabo veio em João 10:10 como ladrão para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. São míseros dias que passamos aqui na terra comparado à eternidade. Míseros dias. Probabilidade de um máximo de 80 dias. Um máximo de 80 dias comparado à eternidade que iremos viver. Aí a escolha é nossa, do lado de Deus ou do lado do diabo. A escolha é nossa. O tempo está passando, né, dona Carmen? Voando. Um dia parecido como ontem. E tinha a idade de Yuri, 20 anos, 19, 21, não sei. Frente a essa casa aí, 20. Eu estou com 51 anos de idade. Parece que passou voando. Parece que foi ontem que eu brincava de bola, que andava sem camisa, molecão, meninão. Parece que foi ontem que gostava de jogar fura-pé. Parece que foi ontem. Não era muito bom de empinar raia, mas que ficava com os outros lá, olhando a raia. Parece que foi ontem, Val. Mas já se passaram 4 décadas e meia. Aos 16, 14, 16, 20 anos, era o tempo da juventude. Era o tempo que não é o tempo de hoje, como eu disse aqui na semana passada, diferente. Mas o tempo se passou rápido como um meteoro, para dar direção à nossa alma para o céu ou para o inferno. Então fica a cargo de cada um de nós. Porque aqueles homens não podiam parar de pregar o ministério da palavra? Porque a palavra que traz conserto, a palavra que liberta, é a palavra que traz, em nome de Jesus, o entendimento que precisamos mudar a nossa forma de viver. Hoje é fato você olhar para as pessoas
e não saber discernir quem é crente e quem é pecador. Porque hoje o mundo não está entrando mais na igreja para se converter, mas a igreja está entrando no mundo para se desconverter. Mas ainda há profetas de Deus na terra, ainda há homens e mulheres de Deus para dizer em tua cara: se você está errado, tem que mudar, senão você vai morrer. E eu não falo dessa morte, louvado seja Deus, eu falo da segunda morte, a morte que te levará ao inferno. Então há tempo de nós parar de brincar de ser crente e se render verdadeiramente aos pés de Deus, pedir misericórdia a Deus por o que vivemos até hoje, pedir a Ele que daqui por diante mudemos o nosso conceito de adorar a Ele, para servir a Ele em espírito e em verdade. Então a preocupação dos apóstolos ali era não parar de pregar a palavra. A Bíblia fala no capítulo 3 que quando Pedro discursou, louvado seja Deus, no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 14, quando ele discursou, Michele, foram quase 3.000 pessoas no mesmo tempo. Eu quero esse Cristo, eu quero servir esse Cristo, eu quero andar com esse Cristo, eu quero estar com esse Cristo, eu quero entender esse Cristo. Quase 3.000 pessoas. Agora o que foi que Pedro pregou? Deixa um pouco aqui da palavra para que você veja. E apregando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, porque Pedro tinha curado um homem de nascença que era coxo, e no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e ao justo, e pediste que se fosse, louvado seja Deus, desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida. E temos matado a cada dia a essência que Ele deixou, o projeto que Ele deixou de libertação, de transformação, de restauração, de regeneração, para pregar a antropocêntrica dentro da igreja, o homem idolatrando o homem e tirando a cristocência da igreja. Ei, eu quero te dizer, quem ainda manda, reina eternamente é Jesus, príncipe da paz. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esquece disso não, igreja. Esquece disso não. Em nome de Jesus. Pedro não passou a mão pela cabeça de ninguém, não. Não era pelo fato de a igreja estar crescendo que ele olhou: ei, está vindo multidões. Ele: nada, vem para cá, porque aqui eu vou dar com o chicote de Jesus no lombo de cada um deles, para eles entenderem que para eles crescerem, eles precisam descer. Alabaçu de cantanarás. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Está faltando sinceridade de Deus na casa de Deus. Está faltando. E nós temos que o tempo todo confrontar isso, porque hoje virou moda ouvir da boca de pessoas que não têm, auxiliar Messias, nenhum compromisso com Deus, e apontar para um dos crentes que passa e dizer: para ser crente igual aquele ali ou aquela ali, eu prefiro ficar no mundo.
por causa dos maus testemunhos, por causa dos ganhadores de dinheiro dentro da casa de Deus, por causa dos gananciadores dentro da casa de Deus, os charlatões. Eu não vim para a igreja para ganhar dinheiro, eu vim para a igreja para ganhar alma para Jesus. Eu não vim para o mar para pescar peixe, como Pedro. Jesus chamou ele para ser pescador de almas. E estão trocando Deus por valores, estão trocando Deus por, louvado seja Deus, idolatria, estão trocando Deus por vanglórias. Lavas. Lá mandaravas, e canta larras, ou mandarás. Deus está querendo abrir seus olhos enquanto ainda há tempo. Está na hora de voltar, igreja, ao primeiro amor. Quando eu falo no primeiro amor, eu não estou falando no primeiro amor do Sul Convenção, não. Que tem muitos que vieram para Jesus hoje porque estava na beira da morte. Tem muitos que vieram para Jesus porque estava doente. Tem muitos que vieram para Jesus hoje porque a mulher largou, porque o marido largou. Eu estou falando do primeiro amor dessa igreja formada com os apóstolos, aonde o povo repartiu o que tinha. Eu estou falando do primeiro amor da igreja primitiva do primeiro século, aonde quem ponderava, quem imperava era Cristo ressurreto. Estavam ali sem interesses, Yuri. Estavam ali sem segundas intenções, Viviane. Estavam ali tão somente na preocupação da ministração da palavra de Deus. O contrário de hoje, Messias. Isso fere, isso dói. Porque até tem aparência de igreja, até tem forma de igreja, até tem aparência de crente, até tem formas de crente que estão dentro, mas na realidade são obras demoníacas. Ainda há tempo. Ainda há tempo para transformação. Ainda há tempo para mudar. Deus, Ele vê tudo, igreja. Deus, Ele vê tudo. Você já viu quando a polícia está na incursão, né, que solicita o GRAE? Por quê? O helicóptero, porque lá de cima eles veem, né, melhor, não é isso? Porque ele lá de cima sobrevoa e vê melhor. Aí você não entende, não? Primeiro céu, atmosférico. Segundo céu, cósmico. Terceiro céu, céu inaquecível, grande céu da glória de Deus. Diz que, louvado seja Deus, a terra como esse cabelo para os seus pés, tapete. Com a concha da tua mão Ele pega o mar da terra, o oceano. Ele chama cada igreja, cada estrela pelo teu nome, e cada uma prontamente: sou eu, sou eu, sou eu. Pôs o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Pôs o homem, a mulher para a glorificação e santificação, seu santo e maravilhoso nome. Para não se venderem, para não se prostituírem, para não prostituírem a igreja de Deus. A casa de Deus é santa. Mas Ele ainda está como advogado. Ainda há momento de muitos se arrependerem dos vossos pecados. Vamos orar a Ele. Põe a mão no teu coração. Meu Deus e meu Pai, não somos dignos de nem estar dentro da tua casa, mas a tua misericórdia nos conduziu até este lugar, para que o Senhor, meu Deus, enviasse teu anjo para nos proteger, para nos guardar, meu Deus, e desse a cada um de nós a oportunidade de mudar,
de ter nascido no pecado, mas morrer sem ele, de ter nascido vazio, mas preenchido com o Espírito Santo, de ter nascido, meu Pai, talvez sem entendimento, mas a tua palavra, ela é entendimento para aqueles que não entendem. Que nós voltemos ao Senhor outra vez, que nós firmemos os nossos passos no caminho do Senhor outra vez. Levanta, meu Deus, verdadeiros homens e mulheres, ali como no tempo de Elias. Levanta profetas na terra. Levanta, meu Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado outra vez. Toma esta nação em tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, dos blasfemadores, meu Deus, dos idólatras, dos ateus. Tem misericórdia, meu Pai, dos ceticistas, aqueles que ora está em cima, ora está embaixo, céticos. Tem misericórdia, Deus, daqueles que blasfemam diante da tua face com o Senhor. Tem misericórdia, Deus. Meu Deus, toma esta casa em tuas mãos, a minha vida, a vida da pastora, das missionárias, do auxiliar, do evangelista, dos diáconos, diaconisa. Meu Deus, como a palavra foi pregoada, meu Deus, o crescimento, meu Deus, ele é logrado, meu Deus, a responsabilidades, e traz responsabilidades, meu Pai, para a vida deste homem, desta mulher, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós não venhamos ser consumidos, meu Deus, em meio a tanta, meu Pai, tanta enganação, a tanta, meu Pai, variedades de pessoas, de entendimentos, de formas estranhas, meu Pai, de dizer que glorificam o teu nome, mas ainda assim tem misericórdia, Deus. Toma nossa vida em tuas mãos e nos livra do mal. Amém. Amém. Aplauda ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, igreja. Todas as orações que você fizer, peça a Ele misericórdia da sua vida, pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Levanta a mão direita em direção a mim. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com todos nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá uma noite de paz, de bênção. Uma noite, meu Pai, de reflexão. Meu Deus, para que saibamos que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E nos transforma, Deus, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os acompanhe. Até amanhã. Em nome de Jesus.